E então, vamos fazer algumas considerações sobre a força-peso? Então, vamos lá, algumas considerações. Nós temos um corpo, vamos colocar o mesmo corpo em 4 posições, por exemplo, na Terra. Para esse corpo aqui, vamos colocar no ponto cardial norte, que ele esteja no cardial norte. A força-peso vai estar na vertical para baixo, dado pelo produto M vezes G. Tá legal? Muito bem. Mas para aquele cidadão que está localizado no ponto cardial leste, o referencial dele para a força-peso é para baixo também. Só que, se você analisar o referencial da força-peso para aquele que está no norte, está na vertical para baixo. Aqui, do jeito que a gente está olhando, está na horizontal para a esquerda, mas o referencial dele é vertical para baixo, tá? A Terra está girando. Não é porque esse está no norte, que está na vertical para baixo, e esse aqui, a força-peso, vai estar na horizontal para a esquerda. Não é isso, tá legal? Para o referencial deste, no mesmo momento, na região, no cardial, no ponto cardial leste, vai estar na horizontal para a esquerda, mas para ele o referencial é vertical para baixo. A mesma coisa aqui, ó, quem estiver lá no sul, força-peso, se a gente interpretar aqui, vai estar assim, vertical para cima, mas no referencial dele, vertical para baixo. E a mesma coisa aqui no oeste, a força-peso. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. Não é só para nós, olhando quem está no norte, que o referencial da força-peso ali é vertical para baixo. Todos nós, na superfície terrestre, a aceleração da gravidade vai estar sempre apontando para o centro da Terra. Tá legal? Sempre apontando para o centro da Terra. Se G aponta sempre para o centro da Terra, a força-peso também. Tá legal? Tem algumas alterações aqui, tá? Por exemplo, no equador terrestre, G tem um determinado valor, nos polos tem outro determinado valor, mas isso fica para um momento posterior. Observa ali, ó, a Terra atrai o corpo, então o corpo atrai a Terra? O que você acha? Sim ou não? Bom, vamos lá. Vamos considerar que a Terra atrai o corpo, então vamos considerar que isso é uma força de ação. Ação da Terra sobre o corpo, ok? Aí eu te pergunto, pela terceira lei de Newton, para toda ação não tem uma reação? Então, se aquela ali é a força de ação da Terra sobre o corpo, tem que ter uma força de reação. E que reação é essa? É a reação do corpo sobre a Terra. Ok? Então, se a Terra atrai o corpo, então o corpo atrai a Terra? Sim, perfeitamente. Porque, mediante a terceira lei de Newton, para toda ação corresponde uma reação. Esse par de forças, ação e reação, tem mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. E você deve estar se questionando, poxa, mas será que eu estou atraindo a Terra com a mesma força que a Terra me atrai? Sim, está atraindo com a mesma força, tá? Isso tudo ocorre mediante a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, não esqueça, que é o princípio da ação e reação. Mas, poxa, como é que eu não percebo essa atração minha sobre a Terra? Muito simples. Vou colocar alguns valores aqui, já sabidos, e aí você vai entender a base. Eu vou considerar M como sendo a massa daquele cidadão ali, tá? Qualquer que seja a região, tá bom? Vou dizer que é a massa desse cidadão aqui. Você sabe que uma estimativa, nós temos uma massa
de um indivíduo adulto em torno de 70 quilogramas, tá? Observa, 70 quilogramas, 7 vezes 10 elevado a 1. Observou? Agora você sabe quanto vale a massa da Terra? Não? Eu vou te dizer aqui. Você pode ter certeza que a Terra é bem mais gordinha do que essa pessoa aqui. 6. Olha a massa da Terra. Você observou que eu coloquei uma reticência aqui? Sabe por quê? Isso daqui são 24 zeros. Mas o que é isso? Sabe o que é isso? Eu vou te mostrar aqui para você. Ó. Isso daqui quer dizer que a massa da Terra equivale a 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Agora você tem o porquê de somente nós, os corpos, perceberem a atração gravitacional. Compare a massa do corpo com a massa da Terra. O que você conclui aqui? Entre massa da Terra e a massa do corpo. Você conclui que a massa da Terra, ela é... Isso aqui não é um monte de setinha não, tá? Isso aqui eu estou te indicando que a massa da Terra, ela é muito maior do que a massa do corpo. É por esse motivo da relação entre as massas que somente nós percebemos a ação da força-peso. Mas não esqueça, a Terra está te atraindo? Sim, nós percebemos isso. Mas nós também estamos atraindo a Terra mediante a ação e reação. Terceira lei de Newton. Observe sempre essa consideração. Gente, uma outra observação, uma outra discussão muito importante que precisamos fazer acerca da força-peso é a seguinte: se você levar um corpo para altitudes diferentes, a aceleração da gravidade também será diferente. Ela não é a mesma de uma determinada altura para outra. Tome muito cuidado. O que eu tentei passar para vocês aqui foi o seguinte: um corpo a uma altitude H1, um outro corpo a uma altitude ou altura H2 e um outro corpo 3, 1, 2 e 3 na sequência, a uma altura ou altitude 3. Atenção! É certo que teremos uma aceleração da gravidade G1 no ponto 1, diferente da G2 no ponto 2, diferente da G3, da aceleração da gravidade G3 no ponto 3. E atenção, funciona da seguinte maneira. Quanto maior a altitude, observa, altitude 3, maior altitude 2, maior altitude 1. Atenção! Não pense que quanto maior for a altitude, maior será a aceleração da gravidade. Não. Quanto maior a altitude, menor será o valor da aceleração da gravidade. Tá legal? Então a gente pode concluir da seguinte maneira: se será menor o valor da aceleração da gravidade, G3 menor que G2 menor que G1. Muito importante também a gente associar com o peso. Se a aceleração da gravidade no ponto 3 menor que no ponto 2, menor que no ponto 1, o peso também vai variar. Se a aceleração da gravidade diminui de acordo com a altitude, o
peso também irá diminuir, ok? Não esqueça sempre também, importante, olha, que está aqui representado, a linha de ação da força-peso é sempre na direção que passa pelo centro da Terra e apontando para o centro, tá legal? Gente, uma outra consideração que precisamos fazer acerca da força-peso é como funciona, como varia, porque tem variação, da aceleração da gravidade quando do Equador para os polos. O que a gente precisa saber de uma forma rápida e tranquila? A Terra, ela não é totalmente esférica. Ela possui um determinado achatamento nos polos. Polo Norte, PN, Polo Sul, PS. Esse achatamento nos polos faz com que, na linha equatorial, a Terra possua o seu maior raio. Então, observe, essa linha aqui em vermelho, que eu tracei, olha, passando pelo centro, é a linha equatorial. Nós vamos chamar por RE o raio da Terra na linha do Equador. Por conta do achatamento, RP é válido tanto para Polo Norte quanto para Polo Sul. Eu vou chamar por RP o raio nos polos. Uma boa consideração, eles são iguais. Tá legal? Por conta do achatamento, o RP, o raio nos polos, ele é menor do que o raio na linha equatorial. Estou me referindo ao raio da Terra. Então, o raio da Terra, mediante a linha do Equador, é maior do que o raio nos polos. Isto quer dizer, então, o seguinte: do Equador para os polos, a aceleração da gravidade, ela aumenta. Você vai ver que é justamente o fator determinante é por conta desses raios serem diferentes e não a perfeita esfericidade da Terra. Ora, isso quer dizer então que para uma pessoa no polo, eu vou chamar o peso dela por PP, peso da pessoa no polo. E para a mesma pessoa, observando os referenciais de G, né? Para a mesma pessoa na linha do Equador, se o raio do Equador é maior do que o raio no polo, se G, a aceleração da gravidade, aumenta do Equador para o polo, é sinal de que a aceleração da gravidade ela não é diretamente proporcional ao raio, e sim inversamente proporcional, tá bom? E a conclusão que a gente tem, então, que peso da pessoa no polo e o peso da pessoa no Equador, se a aceleração da gravidade aumenta do Equador para os polos, o peso da pessoa no Equador vai ser maior do que o peso da pessoa no polo, é maior do que o peso da pessoa no Equador terrestre. Tá legal? Não esqueça que a gente precisa associar essa relação entre o peso ser maior no polo e ser menor no Equador por conta do achatamento nos polos e a redução em termos de raio terrestre para os polos e na linha do Equador. Ok? Valeu, gente.